Bom dia, a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração nesta manhã. A palavra de Deus diz: este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Amém? A sua igreja está enfrentando, juntamente com a família do Yuri, uma batalha, e nós nos regozijamos nessa manhã, sobretudo diante de uma manhã muito nebulosa e dura que tivemos na consagração ontem. E nós nos regozijamos por aquilo que Deus está fazendo na vida do Yuri. As notícias hoje de manhã já são melhores do que já foram na noite do dia de ontem. E como eu disse e venho dizendo, tudo tem um propósito, né? Nosso pequeno valente Yuri está lá lutando, né? Mesmo, como eu disse ontem na consagração, mesmo sedado, ele tenta abrir o olho, ele levanta a mão, né? Lutando pela vida. Há um propósito também na vida do Alan, da Vanessa, dos pais, né? Do Yuri, certamente. E acredite, nós estamos na estrada da maturidade, sim ou não? Sim, né? Acredite, aprove a Deus colocar isto na história da igreja, nesse caminho que estamos trilhando da maturidade, porque aqueles que estão fazendo parte da campanha de jejum e oração, né, estão também sendo trabalhados por Deus para uma maturidade maior. Amém? Deus se agrada quando nós nos alegramos com os que se alegram e choramos com os que choram. Deus se alegra quando nós rendemos a nossa oração, a nossa adoração e gratidão a Deus. Deus se alegra quando nós nos apresentamos por sacrifício vivo, santo e agradável diante dos olhos de Deus. Deus se alegra quando vê uma igreja unida num só propósito, né? Então, como eu disse, aqui estou ampliando a visão dos irmãos, há um propósito de Deus e esse propósito será cumprido, amém? Por isso nós nos regozijamos e nós nos alegramos no Senhor, porque verdadeiramente os caminhos e pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. E mais do que isso, dentro desse contexto, Deus continua nos ensinando uma lição difícil para o ser humano: viver a vontade de Deus. Sabemos que temos que viver a vontade de Deus, mas esse é um dos propósitos que nós estamos vivendo, né? Aprender a viver de maneira mais intensa a vontade de Deus, olhar para as circunstâncias e deixá-la de lado para que a fé ela possa prevalecer e nós, por meio dos nossos lábios, oferecermos ações de graças, de louvor a Deus por tudo que Ele é e aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Amém? Nós somos gratos pela vida da Vanessa, que hoje está entre nós aqui, né? Ou seja, tomando também uma posição agradável, a despeito diante de Deus, claro, diante de todo o esforço e sacrifício que ela e o esposo estão vivendo nesses últimos dias, dedicados inteiramente na vida do Yuri, e eu não faria diferente, mas poderia estar em casa dormindo, poderia estar em casa descansando, né, mas está entre nós, né, apresentando-se a Deus para que seja trabalhada, fortalecida, edificada, e Deus continue trabalhando no coração. Certamente ela não veio aqui para barganhar nada com Deus, certamente não veio para barganhar nada com Deus, mas nós nos alegramos de ver, né, o sorriso, né, da Vanessa nessa manhã entre nós. E eu quero dividir com a igreja uma palavra que ecoou no meu coração ao longo dessa semana, ontem fortemente, né, assim que acabou a consagração, no meu momento aqui sozinho com Deus. E eu compartilho com vocês Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso número 39, cujo subtítulo na minha Bíblia é Jesus no Getsemane. Eu quero compartilhar com vocês
Evangelho de Mateus, capítulo 39, capítulo 26, verso 39. Diz assim a palavra de Deus. Convido a estar de pé para lermos juntos e em seguida orarmos. Diz a palavra de Deus: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e nosso Pai, graças te damos, Pai, por tudo que o Senhor é e aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado por sermos teus filhos, por continuar investindo em nossas vidas, por continuar, ó Pai, derramando sua graça, misericórdia e bondade, Pai, sobre nós. Obrigado, Pai, pela alegria que temos no nosso coração, por meio da Tua palavra, por meio, Senhor, das Tuas obras, por meio, Pai, do Teu agir em nossas vidas. E nessa manhã, queremos mais uma vez te dar liberdade para o Senhor trabalhar e, ó Pai, cumprir os Seus propósitos, porque eles começaram e eles precisam ser concluídos em nossas vidas. Ministra, Pai, com autoridade e poder em nossas vidas. Te damos liberdade nessa manhã. E mais uma vez, Pai, eu rogo a Ti que o Senhor, Pai, me dê, ó Pai, autonomia, liberdade, Pai, para poder falar em Teu nome, Senhor. E ao mesmo tempo a Tua igreja está como terra fértil, seus corações, para poder absorver tudo aquilo que o Senhor tem para trazer a nós, para a edificação do corpo de Cristo, para continuarmos, Deus, avançando, marchando e não olhando para as circunstâncias adversas, mas crendo que tudo tem um propósito e que todas as coisas vão sempre cooperar para o nosso bem. Assim, Deus, nós oramos e nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus. E que a igreja do Senhor diga amém. Podem sentar. Eu quero dividir essa oração de Jesus, em duas partes. A primeira parte: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, abordando o estágio de angústia que Cristo viveu e que nós podemos estar vivendo ou que em algum momento da nossa vida nós viveremos. E a segunda parte dessa oração é: todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres, denotando, implicando numa submissão, numa rendição a Deus, porque esse é o querer do nosso Deus. Ou ainda, mais do que dividir a oração, ainda como uma mensagem para nós, apresentar o duelo diário, o duelo constante entre realidade e promessas de Deus. Ou seja, entre aquilo que os olhos estão vendo e o coração está sentindo e o que Deus diz que vai acontecer. O duelo entre a voz interior e a vontade de Deus. Ou seja, a batalha espiritual entre duas vontades totalmente opostas, mas obviamente que nos lembrando que a última palavra continua pertencendo a Deus. E no jardim do Getsêmani, ali no sopé do Monte das Oliveiras, Jesus ele enfrentou uma severa angústia que pode ser dividida em três níveis, Se a gente retroceder um pouquinho na palavra de Deus, retrocedendo, lemos o 39, e se formos ler o versículo 37, nós vamos ver que no primeiro momento, Jesus ele admite a sua angústia primeiro para si mesmo. Diz assim a palavra: e levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. E eu pergunto para a igreja nessa manhã: qual foi a causa da tristeza e da angústia de Jesus? Será que Jesus angustiou-se porque ele sabia que seria preso, julgado e condenado? Será que Jesus ele se angustiou porque ele sabia
que ele seria espancado e cuspido pelos membros do sinédrio judaico? Será que Jesus ele se angustiou porque ele sabia que os seus discípulos o abandonariam? Será que Jesus ele angustiou-se porque ele sabia que Judas o trairia, Pedro o negaria e Pilatos o sentenciaria à pena de morte? Será que Jesus de fato ele se angustiou porque sabia que ele seria pregado na cruz como um malfeitor? E a resposta, em alto e bom som, para nós nessa manhã, é um claro que não. Ele angustiou-se, porque ele sabia que, sendo o amado do Pai, ele seria abandonado da presença dele na cruz do Calvário. Angustiou-se porque, sendo um santo, ele seria feito pecado por nós. Angustiou-se porque, sendo bendito eternamente, ele seria feito maldição, para que fôssemos benditos eternamente. Todo o cálice da maldição divina por causa do pecado estava prestes a ser derramado sobre ele, ali na cruz do Calvário. E ali ele haveria de experimentar todo o horror do inferno para redimir o seu povo. Angustiou-se pela experiência de ter de suportar todo o peso da ira de Deus. Sabe por quê? Porque o caráter santo e justo de Deus, ele exige o castigo pela iniquidade. A Bíblia diz que Deus ele é tão santo e tão puro que os seus olhos eles não suportam contemplar o mal. É o que a palavra de Deus nos mostra, lá no livro de Abacuque. No segundo momento, já não mais para si, mas Jesus ele admite a sua angústia para os seus discípulos. E no verso seguinte está escrito: então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Falando Jesus. E complementa: ficai aqui e vigiai comigo. Muitas coisas Jesus ele falou às multidões. Outras ele falou apenas para os seus discípulos. E quando ele foi tomado de uma tristeza e de uma angústia profunda, ele revelou isso apenas aos seus 3 discípulos mais próximos, mais chegados: Pedro, Tiago e João. E aqui, Jesus ele revela perfeitamente para nós a sua humanidade. Ele era 100% Deus? Sim. Mas ele era também 100% homem. E mesmo sabendo que ao se ferir o pastor, as ovelhas ficariam dispersas, mesmo tendo pleno conhecimento de que Judas o trairia e Pedro o negaria, Jesus ele ordena a seus discípulos a ficarem com ele e vigiarem com ele naquele momento. Aquilo que era uma experiência íntima e pessoal, agora é uma realidade compartilhada com os seus discípulos mais próximos. E você conhece a história, e infelizmente os discípulos não passaram no teste. Enquanto Jesus ele travava a mais renhida batalha em favor da nossa alma, os seus discípulos se agarraram no sono. Ao invés de vigiarem, dormiram. Ao invés de ficarem com Jesus, fugiram, acovardados das suas responsabilidades. E no terceiro momento, Jesus ele admite, já não mais para si, não tapando o sol com a peneira, não mais para os seus discípulos, mas agora ele admite a sua angústia diretamente para Deus. E aí nós entramos no versículo que nós lemos juntos. Adiantando-se um pouco,
prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. A batalha mais pesada foi travada lá no interior do Getsêmani, quando sozinho Jesus ele prostrou-se com o rosto em terra, clamando ao Pai para passar dele o cálice. E se você for ler na palavra de Deus, 3 vezes Jesus orou ao Pai pedindo a mesma coisa. Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Pai, se possível, passe de mim este cálice. Pai, se possível, passe de mim este cálice. Ele ofereceu numa luta de sangrento suor, forte clamor e lágrimas àquele que poderia livrá-lo da morte. Mas isso não aconteceu. E diferentemente do que alguns pensam, Jesus em nenhum momento ele estava temendo os sofrimentos físicos da cruz, apesar da crucificação ser a forma mais dolorosa e cruel de execução da época. Definitivamente ele não estava com medo de ser açoitado, ele não estava com medo de ser humilhado, ele não estava com medo de ser torturado, ele não estava com medo de ser morto, ele não estava propenso a abandonar a sua missão. Mas Jesus angustiou-se. E aí vale lembrar o que Paulo disse certa vez das circunstâncias adversas da experiência cristã, que a irmã Celiana ontem muito bem colocou aqui diante dos obreiros com liberdade e autoridade para ministrar sobre nossas vidas. E acredite, irmã Celiana, você foi usada por Deus, porque eu não sabia onde Deus estava querendo chegar com a palavra de hoje. E ali, escutando a sua mensagem, né, Deus abriu a janela para que eu pudesse me aprofundar na palavra que eu fechei ontem só às 10 horas da noite, né? Mas vale lembrar o que Paulo disse acerca das circunstâncias adversas da experiência cristã, quando diz em 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 8 e 9: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Eu falei devagar porque se eu pedir para a igreja agora falar esse versículo, vai se misturar tudo. Mas ele é profundo. E há uma realidade que pode estar desagradável na sua vida. Quando eu uso o verbo estar, eu propositalmente não usei o verbo ser, porque há uma diferença na moldura temporal de um verbo e do outro. E você pode estar vivendo uma realidade desagradável na sua vida, mas esse versículo mostra para nós que há uma promessa de Deus que se cumprirá em nossas vidas. É assim que eu vejo esse versículo. Por mais que existam coisas que possam se emaranhar na nossa mente, no nosso cérebro, no nosso raciocínio, nos nossos pensamentos, há um duelo entre a realidade e a promessa de Deus, entre aquilo que os nossos olhos estão vendo, os nossos ouvidos estão ouvindo e aquilo que Deus diz que vai acontecer. E a primeira coisa que Paulo está dizendo: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. E a expressão somos atribulados, ela tem o sentido de oprimidos de toda a maneira. Nunca nós estamos livres da provação. Nós estamos no mundo e por isso nós não estamos ainda no paraíso. Nós estamos no mundo. E por conta do fato de estarmos no mundo, nós estamos sujeitos a quê? Às tribulações da vida.
Contudo, não estamos, conforme Paulo disse, angustiados. Temos a paz de Deus, as manifestações do seu amor e do seu cuidado. Temos liberdade para chegarmos à sala do trono hoje, bem como nós temos a graça suficiente para toda aprovação, porque assim diz o Senhor, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. E a palavra perplexo, na sua origem no grego, significa dúvida ou incerteza. E muitas vezes nós estamos incertos e duvidosos acerca do que nos irá acontecer. E por vezes não sabemos o que devemos fazer, que caminho nós devemos tomar, nem como as nossas necessidades elas serão supridas em nossas vidas. Mas Deus está dizendo que nele nós não ficaremos desanimados. E sabe por quê? Porque na presença de Deus há plenitude de alegria, na presença de Deus há esperança, na presença de Deus há vitória. Não há motivo de desespero ou para desespero, porque contamos com a orientação de Deus, a ajuda de Deus, a presença de Deus, o apoio de Deus, a provisão do Jeová Jireh sobre nossas vidas. Por isso podemos aceitar, perplexos podemos estar, porém não desanimados. E Paulo também diz perseguidos, porém não desamparados. Nós podemos ser perseguidos pelos homens, amaldiçoados pelos homens, desprezados porque confessamos Cristo e pregamos a Cristo crucificado, ressurreto e exaltado. Mas eu quero dizer para a igreja nessa manhã, ou reforçar para a igreja nessa manhã, que nós não estamos desamparados pelo Senhor, a quem pertencemos e que nos faz sempre triunfar em Cristo. E nem tampouco nós somos desamparados ou abandonados pelos que amam o Senhor, porque esses nos apoiam e nos sustentam com oração e com provisão confortadoras em nossas vidas. E podemos também afirmar, perseguidos, porém não desamparados. E aí chegamos no final desse versículo, quando diz, abatidos, porém não destruídos. A vida, muitas vezes, ela nos golpeia com adversidades que podem nos deixar abatidos e feridos emocionalmente. Contudo, é importante nós lembrarmos que o abatimento temporário não significa a destruição permanente. O abatimento temporário não significa de maneira alguma a destruição permanente. Em Deus, nós encontramos a força para nos reerguer após cada queda. Em Deus, nós encontramos a coragem para prosseguir mesmo diante de tropeços. Em Deus, nós podemos encontrar a esperança que nos leva a superar todas as circunstâncias, adversidades, intempéries que estamos sujeitos a viver em nossas vidas. Ao enfrentarmos as tribulações da vida, lembremos-nos sempre dessa preciosa verdade proclamada por Paulo. Somos abatidos, mas não destruídos. Em Cristo, nós encontramos a força e a esperança para vencer qualquer dificuldade. Deus, em sua infinita graça, Ele nos sustenta, Ele nos capacita a enfrentar toda sorte de pressões, perplexidades, perseguições, abatimentos que possam se levantar em nossas vidas. E a mensagem que eu deixo para a igreja nessa manhã, confie no Senhor.
sabendo que, apesar de todas as adversidades, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos ama. Jesus, ele orou 3 vezes, como eu disse: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Mas isso não aconteceu. E aqui fica uma outra mensagem importante para nós também, que nem sempre os nossos pedidos de oração, eles serão atendidos. Escutaremos os nãos de Deus, para que prevaleça o quê? A vontade de Deus sobre nossas vidas. Deus, ele, por intermédio do profeta Jeremias, ele encoraja o seu povo a buscar respostas nele, quando ele diz lá em Jeremias, no capítulo 33, verso número 3, invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus está estimulando, encorajando o seu povo a buscar respostas, e o fato de Deus responder às orações não significa que Deus sempre dirá sim a elas. Algumas vezes teremos que lidar com o espera, e às vezes teremos que lidar com o não de Deus. Nós precisamos aprender que nem sempre Deus explica os porquês daquilo que estamos enfrentando. O Senhor, ele tem os seus propósitos, e os seus propósitos não podem e não serão frustrados. Muitas vezes não iremos entender naquele momento, talvez mais adiante entendamos, ou até mesmo nunca saberemos o que Deus está fazendo. Por isso, os nãos de Deus podem, algumas vezes, criar frustrações em alguns que acham que Deus, por ser amoroso e por ser onipotente, ele deveria atender sempre as nossas orações com o sim. Muitos perguntam, por que Deus faz milagres e alivia as dores de alguns e de outros não? E eu quero dizer para a igreja primeiro, porque Deus é Deus. Ele é Senhor, Ele é soberano, e Ele está numa posição que não é a mesma da humanidade. Deus, ele não é um gênio da lâmpada para atender a todas as nossas vontades. Ele vê o que nós não conseguimos enxergar, porque a perspectiva humana, ela é limitada. E é por isso que a palavra de Deus vai nos dizer em Isaías, no capítulo 55, versos 8 e 9, que os pensamentos e caminhos do Senhor, eles são muito mais altos do que os nossos. A primeira resposta é simples, porque Deus é Deus. A segunda resposta é porque Deus sabe o começo, meio e fim de nossas vidas, e nada é oculto a Ele. Quando Deus diz não, Ele tem todos os elementos nas mãos, diferentemente de nós. Ele sabe o resultado do nosso pedido, e o seu amor por nós, ele é tão, mas tão grande. Ele é grande demais para realizar, acredite, tudo o que queremos. Por outro lado, muitas de nossas orações refletem a nossa ignorância a respeito do que de fato seria melhor para nós. E nós estamos diante de um Deus que tem sempre e nada diferente do melhor para os seus filhos. Em outras palavras, muitas de nossas orações, elas são melhores respondidas quando Deus diz não. Muitas de nossas orações, elas são
melhores respondidas quando Deus diz não. Porque tudo o que Deus faz é muito mais elevado, é melhor e é completo. E Paulo, ele precisou aprender a conviver com os não de Deus. A palavra de Deus diz que Paulo, ele também, como Jesus, ele orou 3 vezes para que Deus tirasse o espinho da carne. E Deus só respondeu na 3ª vez com um não. Mas apesar de todas as dificuldades decorrentes dos nãos de Deus, Paulo, ele aprendeu a estar satisfeito. E isso alegra muito o coração de Deus, quando mesmo as circunstâncias dizendo não, mesmo as adversidades se levantando e sendo potencializadas em nossas vidas, nós estamos satisfeitos ou entregues ao domínio de Deus. O objetivo de muitos é ser feliz a qualquer custo, não querendo sofrer ou se sacrificar pelo outro, pelo seu semelhante. Mas a realidade sempre se impõe aos nossos desejos. E na vida, nós seremos chamados a enfrentar situações difíceis por algo ou por alguém. E os caminhos de Deus muitas vezes não serão fáceis, e eles irão requerer de nós fé, coragem e capacidade de adaptação. Por isso, Paulo, ele não orava para Deus livrar os crentes das lutas, mas Paulo orava, sim, para que os crentes fossem fortalecidos para lutar. Quando o não de Deus chegar, não se desespere. Ao contrário, renove a sua força, renove a sua fé, renove a sua esperança, porque Ele trabalha em todas as coisas para o nosso bem e com o propósito de nos transformar à imagem de Jesus. Que fique claro para nós nessa manhã: a mão de um pai amoroso, ela nunca provoca dor ou lágrimas desnecessárias aos seus filhos. Provações nos cercam, pesares nos afligem, mas o amor de Deus, ele é constante sobre nossas vidas. E por isso há um louvor que diz, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se a porta fechar, Ele continua sendo Deus. E assim vamos aprendendo a viver a vontade de Deus, preparados para viver a vontade de Deus. Jesus não orou apenas pedindo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Mas ele também acrescentou: todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E essa declaração foi uma declaração de completa submissão de Jesus ao Pai. Não houve qualquer conflito entre a vontade divina e os desejos de Cristo em sua humanidade. Isso fica claro quando ele próprio diz, lá em João no capítulo 12, verso 27, agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, me salva desta hora? E ele responde, não. Eu vim precisamente com este propósito para esta hora. A sua obediência não foi uma concessão relutante, mas foi um ato voluntário e amoroso de autossacrifício, um ato de profunda fé e de redenção ao plano, à vontade de Deus. Não há dúvidas de que Jesus ele estava realmente comprometido em viver a vontade de Deus. E a oração seja feita a tua vontade, eu diria para vocês que ela não foi somente uma das últimas orações de Jesus.
Na verdade, ela foi um lema na vida de Jesus. E esse lema precisa também ser lema de nossas vidas, porque nós somos testemunhas de Cristo Jesus. E ser testemunha de Cristo Jesus é replicar aquilo que Jesus fez e Ele faz em nossas vidas. E eu diria que isso só é possível quando há rendição a Deus. E render-se a Deus não é dizer, está nas tuas mãos, e fugir de um problema. Render-se a Deus não é ser passivo diante de fatos da vida. Render-se a Deus não é se desculpar ou ser preguiçoso diante de uma responsabilidade que tem que se tomar. Render-se a Deus é se entregar totalmente à sua vontade. Render-se a Deus é dar o controle da nossa vida a Deus. E eu digo para vocês que quem se rende a Deus para de brincar com Deus, quem se rende a Deus para de brigar com Deus, quem se rende a Deus para de desafiar Deus, e ele entende claramente que ele não precisa de todas as argumentações e todas as dúvidas serem respondidas. Render-se a Deus é experimentar uma profunda transformação, e a intimidade com Deus, ela é proporcional à entrega que nós fazemos a Ele. Por tudo isso, não é difícil de entender que render-se a Deus é um dos grandes desafios da vida. Mas é também um dos grandes componentes de uma vida completa e de uma vida plena em Deus. Por isso, nós somos chamados a viver conforme um hino conhecido que diz assim: tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei. Resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Rendição a Deus. E um fruto disso é o que Jesus disse: seja feita a tua vontade. E eu quero que nessa manhã você esteja certo que se de todo o coração nós declararmos ao Senhor estas palavras, nós seremos imbatíveis em todos os tipos de tentações, em todos os tipos de provações, em todos os tipos de adversidades, porque o Senhor nos dará o escape. Não é da boca para fora, seja feita a tua vontade, como às vezes acontece, no último suspiro de esperança, vivendo uma incredulidade, desafiando Deus com murmurações e questionamentos, seja feita a tua vontade. Não é dessa maneira, mas se nós cremos de todo o coração naquilo que estamos falando, nós seremos imbatíveis, porque Deus nos dará o escape. Nós triunfaremos sobre o poder das trevas e nós encontraremos descanso e conforto para as nossas almas. Seja feita a tua vontade. Mas eu pergunto para a igreja, ainda que isso pudesse estar lá no início da palavra, já que estamos também destacando a questão da vontade de Deus, mas já falamos de coisas importantes, mas eu pergunto para vocês nessa manhã, como conhecer e fazer a vontade de Deus?
que às vezes é simples, né? Você tem que ouvir a voz de Deus. Tá bom, isso eu já sei. Não, você tem que cumprir a vontade de Deus. Isso também eu já sei. Mas como? Conhecer e fazer, já que somos chamados a sermos praticantes e não apenas ouvintes, enganando a nós mesmos. Como? Conhecer e fazer a vontade de Deus. E eu diria para a igreja que conhecer a vontade de Deus não é algo místico que eu vou receber de maneira sobrenatural. Eu conheço a vontade de Deus como resultado da maneira como eu vivo, do estilo de vida que eu vivo. Para que fique mais claro aonde eu quero chegar, e aí eu vou me valer da palavra de Deus, em Romanos, no capítulo 12, verso 1 e 2, Paulo ele nos dá 3 dicas importantes para conhecer e fazer a vontade de Deus. A primeira delas, a primeira dica de Paulo é: apresente-se a Deus. E eu pergunto para a igreja, de qualquer maneira? Claro que não. Hoje sim, amanhã talvez, e depois de amanhã não? Claro que não. Paulo ele nos exorta a viver, a apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, ou seja, ele quer ter todos os direitos sobre nós. Isso é um sacrifício vivo. Ter na sua mão todos os direitos da nossa vida. Nos apresentar santo. Então não é de qualquer maneira, não é impuro. Aleluia. Santo, vivo, santo e agradável a Deus. Apresentar-se a Deus significa dizer a Ele o seguinte, traduzindo em miúdos: eis aqui a minha vida, Senhor. Há muitas coisas que eu desejaria fazer com ela, mas aquilo que o Senhor quer que eu faça é mais importante do que todos os meus desejos. Eu estou colocando completamente à sua disposição a minha vida pelo resto dos meus dias. Isso é se apresentar a Deus. Essa é a primeira dica de Paulo. A segunda dica de Paulo, para nós conhecermos e fazermos a vontade de Deus, é não se conformar com este século, não nos conformarmos com este mundo. Isso significa não se amoldar com os sistemas de valores e princípios, ou por vezes, ou mesmo a falta de princípios que vivemos hoje. A sociedade abraça o relativismo moral, ela aplaude o vício, ela escarnece da virtude, ela inverte valores morais eternos, chamando luz de trevas e trevas de luz. Autoridades aprovam leis que chocam, que conspiram contra os valores legítimos que deveriam regulamentar a vida de uma família, de uma sociedade. E por isso, nós não podemos nos conformar com essa falta de absolutos, com esse processo galopante de descuido da vida moral, onde a mídia, as autoridades, as redes sociais, elas divulgam e seguem regras frouxas, caminhando para um abismo moral. Nós não podemos colocar o pé dentro dessa forma. Nós não podemos entrar no relativismo moral do mundo, porque isso, o final disso é desastroso. 1 João capítulo 2, verso 15 é claro: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Andarão dois juntos se não houver entre eles um acordo? Como Deus pode revelar
a sua vontade, amando o mundo alguém. Tiago, por sua vez, na sua epístola, no capítulo 4, verso 4, diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Por isso é que Paulo, na sua primeira dica, diz: apresente-se a Deus por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A segunda dica de Paulo para nós: não se conforme com este século, não se conforme com os valores deste mundo, não se conforme com aquilo que chega aos seus ouvidos e diante dos seus olhos. E a terceira dica de Paulo é: transformai-vos pela renovação da vossa mente. E qual o objetivo disso? Qual o objetivo dessa orientação de Paulo? Sabe qual é? Ter a mente de Cristo. Porque Paulo, ele disse em 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 16, que o homem espiritual, ele tem a mente de Cristo. Então a intimidade, para que vocês entendam, a intimidade está disponível para todos? Sim. Todos têm? Não. A mente de Cristo está disponível para todos? Sim. Está em todos? Não. E é por isso que Paulo, ou Deus, continua exortando a igreja: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que a gente possa de fato conhecer e fazer a vontade de Deus. E nós renovamos nossas mentes, sabe como? Mergulhando na palavra de Deus. E, consequentemente, permitindo que o Espírito Santo de Deus renove nossos pensamentos e atitudes para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não sei se a igreja nessa manhã estava esperando de mim um atalho para fazer mais rápido e alcançar esse objetivo, mas temos que fazer o que está escrito na palavra de Deus. E inexoravelmente isso passa em se debruçar no conhecimento da palavra, em estudar a palavra de Deus, em pedir a Deus a revelação dos mistérios de Deus. Nós temos alguém valioso dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus. Alguém que nos capacita a entender a sua palavra. Eu não poderia ir por outro caminho que não fosse de intensificar a necessidade e o desejo de ler a palavra de Deus. Quer conhecer e fazer a vontade de Deus? Aproxime-se de Deus. E lembre-se, estamos diante de um Deus que sonda e conhece-nos por inteiro. Ele conhece as nossas verdadeiras motivações. Ele conhece as verdadeiras motivações. Às vezes não temos resposta para tudo o que está acontecendo, porque estamos querendo dar um jeitinho, estamos querendo driblar uma ordem, um princípio de Deus, e Deus, ele vai lá, não na ferida, lá no coração, aonde estão as verdadeiras motivações ou os motivos em ação presentes na nossa vida. Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. A oração de Jesus no Getsêmani serve como modelo para as nossas próprias orações e lutas. E eu louvo a Deus, porque no início dessa batalha do Yuri,
Foi isso que eu escutei do Alain. Foi isso que eu escutei da Vanessa. E eu louvo a Deus. Lembra o que eu disse para a igreja? Deus tem propósitos. Deus tem propósitos. E o Alain compartilhou comigo. A primeira batalha ele viveu de uma maneira. A segunda, de uma outra. E está aqui a metade dele. A terceira, Vanessa, é de uma maneira diferente. Sim ou não? Alain foi aprovado na primeira batalha? Não. Ele foi aprovado na segunda batalha? Não. Como eu disse hoje na escola bíblica, desafios, problemas são para serem resolvidos. É a mesma coisa que alguém tem um problema dentro da igreja, não resolve e vou dar tchau para essa igreja. Né? E aí vai para a igreja do lado, que é mais bonita, a grama do vizinho é mais verde, é mais bonita. E aí vai viver, provavelmente, o mesmo problema. Porque não aprendeu a viver o problema. O propósito de Deus não cresceu em cima da batalha. O milagre final ainda não chegou na vida do Yuri. Mas como eu também costumo dizer, nessa estrada, Deus vai nos abençoando. E estamos vendo com os nossos próprios olhos e ouvidos que isto é uma grande verdade. O tempo é de Deus, o propósito é de Deus, o querer é de Deus. Mas Deus se alegra quando Ele vê filhos reunidos no mesmo propósito, na mesma batalha, crendo que Ele pode todas as coisas, não se abatendo diante das adversidades, como ontem. A Vanessa não estava aqui e ela só trouxe notícias duras, que de maneira resumida foram: os médicos já não sabem mais o que fazer. E eu disse para os irmãos que estavam aqui que iam doar sangue ontem. Somos chamados a viver pela fé. Isso não vai nos abater em fazer aquilo que também temos com responsabilidade nesse momento, doar sangue em favor do Yuri. E lá foram irmãs. Deus é Deus. Ele não precisa provar absolutamente nada para nós. Mas eu vejo quão grande é o amor de Deus quando há uma igreja reunida, há uma igreja que se posiciona, há uma igreja que reage rápido àquilo que está acontecendo. Isso é uma grande mensagem para as nossas vidas, que eu já compartilhei isso com Alain. Quando Deus falar, faça. Não deixa para amanhã o que você tem para fazer no dia de hoje, porque isso alegra o coração de Deus. Por vezes estamos no deserto e não sabemos o que Deus tem para nós. Estamos perdidos e Deus fala. E aquilo não é para ser postergado, é para ser vivido. E eu sou um exemplo vivo disso. Todas as grandes batalhas que eu vivi diante de Deus, na presença de Deus, todas as vezes que eu busquei uma resposta, eu encontrei. E toda vez que Deus falou comigo, eu rapidamente reagi. E graças a Deus, porque até hoje todas as batalhas foram revertidas rápidas e completamente. Porque isso alegra o coração de Deus. E aprove ao Senhor colocar isso na igreja Nova Vida de Botafogo. Chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram, sim, isso é mais fácil, mas chorar com os que choram também. E isso traz crescimento, amadurecimento para a igreja. Não é fácil. Não é fácil jejuar de 1 às 9? Não é fácil. Mas muito maior esforço foi o de Cristo na cruz. Muito maior esforço é o do Yuri na cama.
Muito maior esforço é o dos pais se revezando dentro da UTI. Muito maior esforço, isso é. Isso é o mínimo que uma igreja madura pode fazer. Assim eu entendo. E assim eu espero que você pense também. Como eu disse nessa manhã, deleitando-nos no livro de 1 Coríntios, o gabarito de Deus é que estejamos numa mesma disposição mental e no mesmo parecer. Esse é o gabarito de Deus para viver a unidade. Talvez, em alguns pontos, vocês tenham pensamentos diferentes, mas precisamos ser uníssonos, uma só voz. Mas nesse caso específico, eu entendo que não podemos ter pensamentos diferentes. Ah, é custoso? Sim. Dá dor de cabeça por vezes? Sim. Mas nada comparado àquilo que eles estão enfrentando. E isso. Lembra da dica de Paulo? Qual foi a primeira dica que ele deu? Apresente-se a Deus. De qualquer maneira? Não. Por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E o jejum é uma maneira de nos apresentar como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A oração de Jesus no Getsêmani, como eu disse, ela serve como um modelo para as nossas próprias orações e lutas. Ela nos ensina que não é errado expressar nossos desejos e os nossos medos a Deus. Jesus, ele não escondeu a sua angústia, mas ele trouxe a sua angústia diante do Pai com honestidade clara aos olhos e ao ouvido de Deus. No entanto, a sua oração também nos ensina a importância de render nossa vontade à vontade de Deus. E em tempos de provação, em tempos de incerteza, nós podemos sim encontrar consolo no exemplo de Jesus, confiando que os planos de Deus, eles são, em última análise, para o nosso bem e para a glória de Deus. E Romanos 8, 28, eu gosto muito, nos assegura que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Assim o Senhor diz para nós nessa manhã: aprender a viver a vontade de Deus e não a nossa. Deus pode mudar decretos? Claro que pode. Claro que pode. Assim Ele já o fez na própria palavra e podemos trazer à nossa memória isso. Mas Deus se alegra de posicionamentos agradáveis. Não vamos desperdiçar aquilo que Deus está permitindo a igreja viver nesses dias. Por quê? A propósito, debaixo do céu. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém? Feche os seus olhos. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, mais uma vez, queremos render graças ao Pai, pela vida do Yuri, aquilo que o Senhor tem feito no leito daquele hospital, fazendo dele, Pai, um pequeno valente ousado, que tem lutado pela vida, não tem esmorecido, e o seu corpo reage no sentido não de se entregar, algo que alegra o teu coração.
Há uma batalha grande sendo vivida por ele, mas nem ele, nem a família e nem nós jogamos a toalha. Nós louvamos e bendizemos, ó Pai, o teu santo nome, porque ainda que nós não entendamos todos os porquês, nós sabemos que tudo coopera para o nosso bem e de que o Senhor tem, Pai, um caminho perfeito para as nossas vidas. Nessa manhã, ó Pai, se há entre nós pessoas cansadas, sobrecarregadas, com peso, Senhor, com fardos, com prisões, em nome de Jesus, afaste, Pai, esse cálice da vida deles, traz à existência coisas novas, Deus, nessa manhã, refrigera, Senhor, corpo, alma e espírito, Pai, porque sabemos que o Senhor pode todas as coisas, e ao mesmo tempo, Deus, nessa manhã saiamos daqui fortalecidos, com o entendimento de que a Tua vontade precisa ser vivida em nossas vidas, mas nos ajuda, Senhor, a ser fortes, nos ajuda, Deus, a matar, a mortificar toda a voz interior que queira se levantar, ó Pai, dentro de nós. Em nome de Jesus, tens liberdade, Senhor, para alcançar o nosso coração e a nossa mente, para que eles estejam cativos a Ti, e assim possamos nos apresentar como Paulo nos recomenda, como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, opera, Pai, em nossas vidas, muda, Senhor, o nosso comportamento, a nossa visão, o nosso entendimento, ó Pai, aquilo que, da maneira como nós estamos, ó Pai, vivendo as nossas vidas, para que possamos nos alinhar ao selo da Tua aprovação e desfrutar de coisas, ó Pai, grandes em nossas vidas, ó Pai. Se possível, afaste de nós, sim, Deus, este cálice. Nós não estamos aqui, Senhor, de maneira irresponsável, pedindo tribulações, mas o Senhor tem o controle de tudo sobre nossas vidas, e se elas chegaram, elas têm um propósito, e que esses propósitos sejam integralmente cumpridos em nossas vidas, e eles venham, Pai, se afastar de nós, para que nós possamos novamente contemplar o sol, a beleza do sol, a grandiosidade da luz, um tempo, Deus, diferente daquele que nós estamos vivendo nesse momento. Mas quão bom, Senhor, é trazer à nossa memória que devemos nos alegrar por passarmos por tribulações, porque as tribulações, elas promovem em nós perseverança, elas trazem experiência e elas geram maior esperança e fé no nosso coração. Por isso, queremos declarar sim, em alto e bom som, seja feita a Tua vontade, para que possamos alcançar a dimensão desse versículo, de sermos mais perseverantes, de termos mais experiências contigo, e de criarmos uma estatura diferente de esperança e fé no nosso coração. Às vezes, Pai, não entendemos os Teus caminhos, mas a Tua palavra é clara em mostrar para nós que esse é o caminho para alcançarmos essa dimensão espiritual em nossas vidas. E já que nós estamos vivendo nesse momento, mais uma vez como igreja reunida no Teu nome, seja feita a Tua vontade. Seja feita a Tua vontade. Assim, Deus, nós oramos. E nós te agradecemos, Pai, por tudo nessa manhã, por tudo o que o Senhor é, e aquilo que o Senhor está fazendo em nós. Assim eu oro, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Glória a Deus.